Bom dia, vai dar certo. Ah, Jesus, isso aqui é a maior prova de que Deus vai me ajudar hoje. Falar com esse microfone. Falei pro Beto, não vai dar certo isso, Beto. Ele vai. Falei, então amém, eu confio. Vai dar certo. Você está feliz com Jesus? Eu também estou muito feliz, é sempre uma honra, um privilégio nós estarmos juntos, nós adorarmos ao Senhor juntos, mas é uma imensa responsabilidade compartilhar o meu coração e compartilhar aquilo que o Pai tem ensinado a mim, a caminhar com Ele, e é um desafio sempre. Mas essa semana que passou, o Douglas foi convidado para ministrar lá na Suíça junto com a Val. E era um convite que não estava na agenda e ele que ia ministrar hoje. E aí ele me mandou uma mensagem, Van, você pode ministrar? E eu disse, claro! Aí ele falou assim, não precisa continuar sério. Eu falei, ufa, vamos lá. Ele falou assim, ministra o que estiver no seu coração. Eu falei, perigoso, meu Deus. E aí eu orei assim essa semana, eu falei, Deus, o que está no meu coração é uma coisa, mas eu quero saber o que é que está no teu coração. E aí o Senhor ministrou algo muito especial que eu quero compartilhar com você. Se você puder abrir a Bíblia comigo, em Atos, no capítulo 7. Nós aqui, não sei se você é a primeira vez que nos visita, mas nós estamos aqui buscando um lugar para a habitação de Deus. Esse tem sido o nosso objetivo, obrigada, Ti. Esse tem sido o nosso objetivo todos os domingos, domingo após domingo, terça após terça, nas nossas salas de orações aqui, como o Léo falou, nós estamos buscando um lugar para a habitação do nosso Deus. Uma Betânia, onde Deus possa vir, repousar, descansar e se alegrar e ter prazer em nós. Esse tem sido o nosso buscar todos os dias. E é sobre isso que eu quero falar com você um pouco. Como se tornar um lugar para a habitação de Deus. E a gente precisa entender o que é que Deus queria quando Ele disse que Ele queria habitar em nós. E o texto que vai nos nortear é Atos capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 44. É uma passagem muito importante. Eu vou te contextualizar aqui. Estevão é um dos primeiros mártires da igreja. Ele está diante do sinédrio, diante dos mestres da lei. E ele está ali sendo confrontado, porque ele seguiu Jesus, porque ele entendeu a mensagem do evangelho. E ali os mestres da lei estão interrogando ele. E ele está ali para ser julgado. E diante deles, a declaração de Estevão é essa. Verso 44 diz assim: no deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, e de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, os nossos antepassados o levaram, sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu esta casa. Todavia, diga comigo, todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Feche seus olhos. Pai, mais uma vez, assim como os meus irmãos oraram por mim, eu quero entregar ao Senhor esse momento. Pai, a palavra é tua, o agir é teu. E eu quero pedir, Espírito Santo, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Que não seja um discurso, que não seja uma oratória boa, mas que seja a tua palavra viva e eficaz. A sua palavra que é uma espada, que corta e divide mente e corações. Nos ajuda a ouvir e obedecer a sua voz. Fala conosco, nós estamos disponíveis. No nome de Jesus. Amém. Estevão então começa a declarar diante deles: olha, eu sei de tudo que Deus já falou. Eu fazia parte dos judeus mais essenciais. Eu fui instruído segundo as leis de Moisés. Eu sei do que é que vocês estão falando. Mas agora, todavia, Deus, através de Jesus, disse: não vai ser do mesmo jeito de antes.
Deus veio, através de Jesus, inaugurar uma nova aliança, uma nova estação. Mas para você e eu entendermos como viver nessa nova aliança, como viver nessa nova estação, a gente precisa voltar lá atrás. Precisamos entender qual é o fundo, o panorama bíblico de que Estevão estava falando. Então eu vou voltar com você um pouquinho lá em Gênesis. Nós vamos pensar qual foi o plano principal de Deus quando Ele criou o homem. Quando Ele criou o homem, Ele disse a Adão: eu quero me relacionar com você. Eu quero habitar com você, Adão. Eu quero ter tempo de comunhão. Eu quero ter intimidade com você. E assim foi. Todos os dias, na viração do dia, Deus descia e tinha um momento de comunhão com Adão. Adão e Eva tinham o privilégio de ver o Pai, falar com Ele e ter esse tempo de qualidade. Esse sempre foi o desejo de Deus, habitar com o homem. Mas você e eu sabemos que Adão e Eva, eles pecam. E o pecado então faz uma separação entre homem e Deus. E nós temos visto aqui as alianças e como Deus tem feito e propagado. Então Deus escolhe um povo, Deus escolhe Noé, como o Léo compartilhou aqui. E depois Deus escolhe Abraão e nós vamos continuar andando nas alianças. E aí nós chegamos então a uma época onde o povo de Israel foi oprimido, foi levado como escravo lá no Egito. E naquela época o povo estava sofrendo muito, porque tinha se afastado de Deus. Mas Deus providencia um libertador. Deus providencia e levanta Moisés no meio do povo e diz: Moisés, eu vou te usar para libertar o meu povo e viver então uma nova estação com o meu povo, peregrinando no deserto até chegar à terra prometida. E assim Deus fez. Deus tirou o povo com forte mão do Egito e os levou peregrinando no deserto até chegar à terra prometida. E naquele lugar, lá no deserto, em Êxodo, no capítulo 35, Moisés vai ter um encontro com Deus e Deus vai dizer: Moisés, eu quero que você construa para mim um tabernáculo. Coloca aí pra gente o tabernáculo. Eu quero que você visualize comigo. Essa era a disposição que Deus orientou Moisés a fazer. Moisés, eu quero um tabernáculo com todas as instruções. Ele disse: olha, em volta então vão ser tendas. As tendas das 12 tribos vão ficar em volta do tabernáculo, porque nesse tabernáculo eu vou habitar. Não tinha como Deus habitar mais no homem, porque o homem era pecador. Então ele precisava habitar em um lugar físico. E então Deus manda as instruções para Moisés sobre o tabernáculo. E aí nós sabemos que aqui acontecia um sacrifício, aconteciam várias coisas. Nós tínhamos ali na parte de fora que era chamado de átrio. Aqui dentro a gente tinha um lugar santo e ainda mais um pouquinho para dentro, sobre um véu, após o véu, tinha o Santo dos Santos. Deus mesmo disse cada uma dessas orientações para Moisés. Deus mesmo disse: Moisés, faça assim, com esse tecido, dessa medida. Deus desejava habitar no tabernáculo. Moisés fez exatamente como Deus havia mandado. E a história continua, e o povo fica feliz e celebra, porque agora Deus habita no meio deles, e Deus com forte mão vai conduzindo o povo até a terra prometida. E nós sabemos que eles chegam na terra prometida através de Josué, como nós lemos, e o povo consegue ali conquistar essa terra, mas o povo mais uma vez se esquece de Deus, se afasta de Deus, coloca ídolos no seu coração no lugar de Deus, e mais uma vez o povo se separa de Deus. Até que a gente encontra Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, que tem o seu coração totalmente voltado para Deus, que tem uma correspondência ao desejo de Deus. Nós falamos aqui várias vezes sobre o Salmo 27, Davi dizendo: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias. Davi não queria apenas um tabernáculo, Davi queria uma casa gloriosa para Deus. Você e eu sabemos que Davi era um rei muito poderoso. Davi conquistou muitas coisas, muitas riquezas, e ele dizia assim: não é possível que eu, sendo um rei aqui terreno, tenha um palácio para morar, mas o meu Deus não tem um templo glorioso para ele. Eu quero construir um templo para o Senhor. E Davi tem esse desejo, impelido obviamente por Deus. E Deus fala assim para ele: Davi, ok, eu vou conceder esse desejo, eu vou deixar que esse templo seja construído com essa grandiosidade que você deseja, mas não vai ser você.
Davi, você tem sangue nas mãos. Eu vou usar o seu filho. Eu vou usar a próxima geração. E aí, essa semana que passou, eu estava ouvindo um podcast do pastor Paulo Borges com o Douglas. E aí, algo saltou aos meus olhos, que essa palavra já estava no meu coração. E aí, eu quero ler com você 1 Crônicas, no capítulo 22. Davi estava pensando sobre construir o templo. Davi estava desejando fazer isso. E Deus disse para ele, não vai ser você. E Davi disse, tudo bem, Deus. Eu obedeço. E aí Davi pensava assim, 1 Crônicas, capítulo 22, verso 5. Davi pensava, meu filho Salomão é jovem e inexperiente. E o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso, cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso, deixarei tudo preparado para a construção. Assim Davi deixou tudo preparado antes mesmo de morrer. Aqui tem uma chave importante para nós. Davi entendeu que Deus era um Deus geracional. Deus era um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, e agora ele é Deus de Salomão. Salomão era um homem inexperiente e jovem, mas Davi, obedecendo ao Senhor, transferiu a responsabilidade de construir o templo para Deus, porque Deus havia pedido que fosse para a próxima geração. E o templo que Davi construiu, que Salomão construiu, era um templo bem mais glorioso. Deixa eu ver se eu consigo. Olha só, tinha grandes muralhas, lá dentro muito ouro, muita riqueza. Davi tinha esse desejo de agradar a Deus e construiu então Salomão esse templo glorioso. Salomão, que era jovem e inexperiente, Davi entendeu que precisava passar o bastão para a próxima geração. Vocês provavelmente ouvem várias vezes aqui a gente falar da nossa avó. A gente tem uma avó em comum. O Arthur, a Val, o Tiago e eu temos uma avó em comum. Nós somos família. E a avó foi essa mulher que semeou Jesus no nosso coração. E eu me lembro muito de ver a avó orando de manhã, todos os dias, 6 horas da manhã. Ela levantava e orava. Aí no final da tarde, 18 horas, ela reunia os netos. Nós vamos orar e adorar ao Senhor. E ela foi impelindo o nosso coração a amar Jesus e ensinando a gente a amar Jesus. Mas a avó entendeu que chegou o tempo que ela precisava transicionar. E ela precisava impulsionar a nova geração para fazer aquilo que eles plantaram em oração. E hoje nós estamos aqui colhendo aquilo que os nossos antepassados plantaram. Se nós estamos vivendo um momento de glória, de habitação, de presença poderosa de Jesus, é porque outras pessoas pagaram um preço de oração e semearam isso para nós. E um dia Deus falou para mim, Van, vocês precisam reconhecer o legado da avó. Vocês precisam fazer uma reunião e honrar ela. E agradecer ela por tudo que ela plantou. Então nós fizemos uma reunião de família. Todos os casais, os netos, filhos e bisnetos já estavam todos lá. Nós fizemos essa reunião na casa do Douglas e da Val. E nós oramos e nós dissemos, vó, muito obrigado. Nós recebemos com tanto amor aquilo que a senhora derramou em nós. E nós queremos dar continuidade. E ela orou por cada um de nós. Liberou uma palavra sobre nós. E uma semana depois estava nascendo a família Desescope. Na primeira reunião lá na casa do Douglas. Quando nós entendemos que o nosso Deus é geracional e nós reconhecemos e agradecemos a geração passada, o bastão passa na nossa mão e nós devemos fazer isso com graça, com muita prudência, para continuar aquilo que já foi semeado. A palavra de Deus não muda, ela continua a mesma e de geração em geração nós precisamos cumprir o que Deus mandou. Davi entendeu isso. E Davi disse, meu jovem filho, Salomão, inexperiente, é ele que vai dar continuidade, mas eu deixei tudo preparado. Então a geração passada deixou tudo preparado para nós, e nós com muita responsabilidade precisamos preparar tudo para a próxima geração. Nós precisamos fazer isso com excelência. Mas nós sabemos que mais uma vez o povo se corrompe. Mais uma vez, mesmo agora com um templo glorioso, mesmo agora com tantas riquezas, o povo se corrompe de novo, coloca ídolos no seu coração e se esquecem de Deus e se esquecem desse lugar, e eles mais uma vez pecam. E mais uma vez, o povo é levado cativo. Agora o povo de Israel é levado prisioneiro para a Babilônia. São levados cativos
cativos à Babilônia, e por 70 anos eles ficam lá aprisionados, sem poder mais acessar esse templo, porque esse templo foi destruído. Nabucodonosor, com todo o seu exército, destrói o templo, e agora o povo de Deus não tem mais um lugar para estar. O povo de Deus, mais uma vez, por ter pecado, por ter se afastado, perdeu o lugar da habitação e da presença de Deus. Mas nós sabemos que depois de 70 anos, esse povo que estava cativo é liberto. E a promessa de Deus mais uma vez se cumpre e fala: vamos, povo, acorda, eu desejo, eu fiz uma aliança com você. Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessa, Ele não mente, Ele vai cumprir. Então Ele levanta ali no meio do povo Esdras, Neemias e mais alguns que vão reconstruir o templo. Só que esse processo de reconstrução é difícil. Esse processo de reconstruir o templo, ele é demorado, ele é lento, ele exige muito, ele dá trabalho. E Esdras e Neemias começam a reconstruir o templo. E quando eles conseguem estabelecer o templo, muito simples, não tinha esse glamour todo, há mais uma vez um conflito de gerações. Lá em Esdras, no capítulo 3, é o relato onde uma crise de geração novamente acontece. Porque o povo novo, que havia nascido no cativeiro, que não tinha experimentado e visto essa glória toda, estava empolgadaço. Porque agora nós temos um templo, nós temos um lugar para adorar ao Senhor, nós temos um lugar para sacrificar. E o povo jovem estava muito empolgado, e diz as Escrituras que eles gritavam de alegria. Mas havia um povo que chorava, e quem chorava eram os velhos. Porque os velhos tinham visto uma glória maravilhosa no templo. Eles não queriam uma coisinha nova, eles queriam o velho. E disse as Escrituras que misturava o grito do velho com o choro do novo, e não se sabia se era alegria ou se era tristeza que estava acontecendo no meio do povo de Deus. E mais uma vez, crise geracional, mas agora a geração passada com a nova não consegue se conversar e tem dificuldades e tem problemas. E nesse processo, mais uma vez o povo se afasta de Deus, e mais uma vez o povo peca, e mais uma vez o povo está perdido. E depois de 400 anos de silêncio, nós ouvimos o cumprimento de João 1,14. Agora o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Agora Jesus chega para estabelecer uma nova aliança, como nós lemos. Estevão estava entendendo todo esse panorama geral que eu falei para você. Estevão tinha visto algo superior. Jesus era superior a essa glória desse templo. Jesus era superior à glória do templo de Jesus. Esse foi o templo que depois eles conseguiram construir. Sim, tinha uma grandeza, tinha uma beleza. Mas agora, quem tinha visto Jesus não queria mais saber disso aqui. Não queria mais saber de grandeza, de beleza. Eles tinham visto a Cristo, uma excelência superior, algo muito melhor do que simplesmente ir para um lugar. Eles estavam com um pão vivo que desceu do céu. Eles estavam com o Emanuel, Deus conosco. Agora não era mais sobre esse lugar. Por isso Estevão fala: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu estou olhando para algo superior. E as Escrituras dizem que Jesus estava em pé. A gente sempre ouve dizer que Jesus está assentado, né, à direita de Deus. Mas na passagem de Estevão, Jesus está em pé para receber Estevão. Porque Estevão tinha entendido que agora é algo superior. Nós estamos falando de algo mais excelente. E eu quero que você entenda que Deus não muda de ideia. Deus então falou, você parece meio contraditório, né? Poxa, mas então por que Deus mandou construir tudo se Jesus veio e não era para habitar em templos? A gente precisa voltar lá para o comecinho, lá no tabernáculo, nesse lugar aqui. Quando Deus falou com Moisés e deu as orientações do templo para Moisés, havia algumas sombras a respeito de Jesus lá no tabernáculo. A Bíblia é toda sobre Jesus. Eu amo aquela capa do Desescope que fala: este livro é sobre Jesus, porque todas as Escrituras convergem em Jesus. E aqui, ó, no átrio, tinha esse lugar. Esse lugar era o altar de bronze. Nesse lugar era feito o sacrifício.
Então, eles pegavam os animais, levavam ali no altar de bronze e eles sacrificavam o animal para poder então ser perdoado por Deus e ter acesso a Deus. Então, esse era o caminho. Agora, o que significa altar de bronze? O que é para nós o altar de bronze? Aonde é que o cordeiro foi definitivamente morto e o preço foi definitivamente pago? Na cruz do Calvário, no altar de bronze. Bronze nas Escrituras fala sobre justiça. Ali, na cruz do Calvário, não haveria mais a necessidade de um altar de bronze, porque Jesus cumpriu todo o sacrifício nele. E agora a gente podia caminhar, não mais só aqui no átrio. A gente podia caminhar aqui, ó, na bacia, na pia, aonde havia purificação. Então, quando o sacerdote, ele fazia o sacrifício, obviamente, sangue e sujeira tinha nas mãos dele, ele passava para a pia para se lavar. E olha só como Deus já estava apontando para Cristo. Ali no sacrifício, no altar de bronze, temos a remissão dos nossos pecados, o cordeiro foi morto. E qual é o processo para caminhar no átrio? É passar pelo processo de santificação. Precisa se lavar, precisa haver purificação, precisa haver o processo de santificação. E quando nós encontramos com Jesus, nós precisamos caminhar nesse processo de santificação. E aí nós entramos para o lugar santo. Então depois, vamos ver se pega aqui. Ih, acabou minha pilinha. Depois do lugar do átrio, nós entramos no lugar santo, que é esse primeiro espaço ali dentro do tabernáculo. No lugar santo tinham 3 coisas mais explícitas, né, que era visível. Então nós tínhamos os pães da proposição, que era a representação do pão vivo, que era Jesus. Nós temos também ali dentro o incenso, que diz respeito à vida de oração. Então, depois que a gente entende o sacrifício de Jesus, começa o processo de santificação, nós vamos comendo do pão vivo, nós vamos nos alimentando da palavra e nós vamos construindo incenso ao Senhor. Vida de oração, entrega a Jesus. Então, é um processo e é um caminhar que Deus estava dizendo desde o princípio. E além disso, nós tínhamos o candelabro. Então, quando você faz todo esse caminho e você tem uma vida constante de oração, o candelabro significava a luz de Cristo agora brilhando em nós. A luz de Cristo brilhando em nós, porque nós estamos fazendo esse processo. E você e eu sabemos que depois do lugar santo tem o lugar santíssimo, tem o santo dos santos. E nesse lugar eu e você não poderíamos entrar, porque nesse lugar só entrava o sumo sacerdote. Um cara muito especial, escolhido então para uma vez por ano acessar esse lugar. E nesse lugar, lá no Santo dos Santos, tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. Dentro da Arca da Aliança, nós tínhamos as leis, os 10 mandamentos. Oh, obrigada, querido. Nós tínhamos a lei, os 10 mandamentos. Oh, achamos aqui agora. Oh. Então aqui nós estamos no átrio, o altar de bronze, a pia da purificação. Aqui nós temos o lugar santo, aonde nós temos o pão da proposição, nós temos o incenso e aqui nós temos o candelabro. E aqui, depois desse véu, nós temos a Arca da Aliança no lugar santíssimo. E a Arca da Aliança contém dentro dela as tábuas da lei. Então tem toda a orientação de Deus para como nós deveríamos viver. Lá dentro tem um pouquinho do maná. Não sei se você lembra, mas quando o povo estava lá preso no deserto, Deus providenciava o maná, um pãozinho que descia do céu fresco todos os dias. Porque Deus disse para a gente orar pelo pão nosso de cada dia. Então Deus já estava apontando, olha filho, você pode confiar, porque nós vamos ter um pãozinho de provisão diária para você. E ainda dentro da Arca da Aliança, a gente tinha a vara de Arão que floresceu. Porque o povo tinha arrumado uma confusão lá e tinha desconfiado que talvez não era Arão que Deus tinha escolhido para ser o sacerdote. E aí Moisés fala assim, ó, nós vamos colocar uma vara em cada um dos 12 líderes da tribo. E a vara que florescer é a vara de quem Deus realmente escolheu para estar nesse lugar. E a vara de que floresceu foi a vara de Arão.
Isso significa que a nossa varinha floresceu porque o Senhor nos escolheu. Não foi nós que escolhemos a Ele, não foi nós que dizemos, Jesus, eu te quero muito. Na verdade, foi Ele que nos amou primeiro. E a nossa vara floresceu antes mesmo, quando nós éramos ainda pecadores. Então Jesus vem para cumprir todo esse apontamento que Deus havia dado lá em Êxodo para o povo. Então Deus não tinha mudado de ideia. Deus não estava ali falando, agora chega disso, nós vamos viver uma outra aliança. Não, tudo isso era sombra, apontando para Jesus, apontando para aquele que é o único e suficiente Salvador, que é o autor e o consumador da nossa fé. Todo esse caminho era a respeito de Jesus. E eu quero ler com você um texto que está em Hebreus, no capítulo 8. Se você puder abrir comigo, Hebreus, capítulo 8. Em Hebreus 8, agora o escritor de Hebreus vai trazer clareza em tudo isso que nós falamos. Ele vai dizer assim a partir do verso 5. Eles servem num santuário que é a cópia da sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como a aliança da qual ele é o mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Agora a promessa é superior. Por que a promessa é superior, Van? Porque agora não é mais sobre um lugar físico, é sobre a presença de Jesus em nós. Nós sabemos que agora nós estávamos escondidos em Cristo e agora esse mistério foi revelado através de Jesus. Quem é, ou melhor, quem são essa habitação de Deus? Somos nós. É a igreja, sou eu e você. Assim como vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, Paulo vai dizer assim: vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? No grego, no original, essa palavra santuário significa santo dos santos. Você e eu somos esse lugar santíssimo de Deus, porque agora Deus habita em nós. Que privilégio esse é nosso. Que graça maravilhosa de Deus é essa, de encontrar em nós esse lugar de habitação. Então agora, aonde eu e você formos, nós carregamos a presença de Deus. Nós carregamos essa aliança perpétua de Deus aonde nós formos. E agora nós podemos compartilhar disso. Antes era exclusivo do povo, era um lugar que só o povo de Deus podia ir, o povo de Israel. Agora não, na nova aliança, é uma aliança superior. Agora todos nós temos acesso a esse Deus, porque quando Jesus na cruz do Calvário declara: tetelestai, está pago, está consumado, mas nada nos separa de Deus. O véu se rasga de alto a baixo, não há mais separação. Nós temos acesso a esse lugar porque Ele resolveu habitar em nós. Eu não sei se isso mexe com você, mas isso mexe comigo. Ele não precisava habitar em nós, mas Ele quis entrar no seu e no meu coração. Só que quando Ele faz essa escolha, algo muda em nós. Porque não tem como você receber a presença de Deus e continuar do mesmo jeito. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nos últimos minutos. Eu quero pensar com você um pouquinho sobre esse estilo de vida, que não é um estilo de vida comum. A presença de Jesus em nós nos leva a viver uma vida diferente. Jesus vai dizer em Mateus: Pai, assim como eu e o Senhor somos um, eu oro para que eles sejam um, para que o mundo saiba que Tu me enviaste. Agora não é mais sobre você, querido, gostosinho, sentir a presença de Deus. Agora é sobre nós construirmos um lugar juntos, em unidade, para que a presença de Deus venha. Agora é sobre nós. E aí você pode dizer para mim: pera um pouco, até eu e Deus, ok, mas eu e o fulano, não dá não. Se Deus escolheu ele, credo, Deus não sabe o que faz. Eu não quero andar com ele. Não dá. Não dá, sabe por quê? Porque Deus escolheu apesar de quem nós somos.
Então não é sobre você gostar ou não, ou você achar que é digno ou não. Não é sobre você julgar ou não, se ele merece ou não fazer parte. É sobre aquilo que Deus disse que ia fazer em nós. E nós precisamos viver como família. Nós precisamos viver como um só em Cristo Jesus. Esse é o desejo de Deus. E muita gente chega nessa parte e fala assim: Van, eu estou vivendo aqui com vocês dias incríveis. Eu estou ouvindo coisas, eu estou sendo ministrado por Deus. E eu sou convertido há muitos anos, eu estou na igreja há muito tempo. Mas eu nunca ouvi coisas que eu estou ouvindo aqui, a gente ouve muito isso. Eu nunca ouvi coisas que eu estou ouvindo aqui, mas eu ainda tenho medo, sabe, Van? Porque lá no meu outro ministério antigo, eu sofri muito. Eu fui muito machucado, a igreja me feriu. A gente participou de uma conferência do Desescope há uns 4 ou 5 anos atrás, onde o Leandro Vieira ministrou uma palavra que diz: a igreja me feriu. E aí ele fala: a igreja não. Porque talvez você ficou ferido, ficou magoado, não foi com a igreja. Foi com pessoas, foi com talvez uma organização institucional, religiosa, mas com a igreja não. Porque a igreja do Senhor, ela é santa, ela é pura. A igreja do Senhor, ela é digna de estar conectada com o noivo. Então, se alguém te feriu, alguém te machucou, o Espírito Santo de Deus hoje me trouxe aqui para dizer: vamos fechar esse ciclo. Vamos virar essa página, porque não é sobre essa igreja, não. Essa igreja não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é aquela que nos traz para a unidade. E nos traz, sim, para muitas vezes ferro afiar o ferro, mas nos traz uma comunhão, numa unidade e numa conectividade tão santa em Jesus, que não há espaço para essas marcas. O Senhor vai curar você. Se você viveu tempos difíceis lá nessa outra instituição, o Senhor tem cura para você. E aqui nós não estamos falando que aqui, Desescope, é o lugar da cura, não. A igreja de Deus é uma só. Ontem eu atendi uma mãe que estava aqui vendo a sua filha adolescente dar o testemunho do retiro. E ela é de uma outra denominação. E ela falou: estou trazendo minha filha aqui, porque na outra igreja que a gente vai não tem muitos adolescentes. E eu disse assim para ela: não tem outra igreja, é uma igreja. É uma igreja só. E que bom que a Sara entendeu isso e está trazendo a sua filha para fazer parte de uma família. Nós somos a família de Deus. E a gente precisa parar com esse negócio de na minha igreja, na outra igreja. É a igreja. Só existe uma noiva, querido. Não existe 10 noivas. É uma noiva só. E o Senhor nos chama para essa unidade, para esse lugar de sermos um. Mas para sermos um, a gente precisa olhar para o lado. Dá uma olhadinha para o lado aí. Será que você quer ser um com esse? Tem uns bonitinhos aí do seu lado. Tem uns bonitinhos aí, dá pra ser um, né, Abre? Aí tem uns que, né? Aí você fala: querido, tem que ser um com você. Jesus, vai me tratando. O salmista, no Salmo 15, eu quero ler com você. Porque Salmo 15 vai trazer para nós como é que faz para ser esse lugar de habitação. Como é que faz para a gente ser um? Como é que faz para a presença de Deus vir? Salmo de número 15. Olha só que interessante. Salmo de número 15. Ele vai dizer assim: Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem é que pode permanecer no seu santo monte? Quem leva uma vida íntegra, que pratica a justiça, quem de coração fala a verdade, quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos, quem despreza aqueles que têm conduta reprovável e honra aos que temem ao Senhor, quem cumpre as suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita um suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. O salmista começa dizendo: Senhor, quem tem acesso ao seu santuário? E as declarações dele são todas a respeito do outro. Você já percebeu? No verso 3 ele fala assim: aquele que leva uma vida íntegra. Então primeiro, uma vida inteira para Deus. Quem é íntegro é inteiro. Quem é inteiro para Deus. Quem não tem duas vidas, ou vida dupla, ou vida secular e vida espiritual. Não, nós temos uma vida íntegra. Nós somos um diante do Senhor. Mas aí ele continua: aquele que pratica a justiça. Quando você pratica a justiça, você faz isso em prol do outro. Porque nós sabemos que justiça própria diante de Deus não vale de nada. Isaías vai dizer que a nossa justiça diante de Deus é trapo de imundícia. Então, aquele que pratica
pratica a justiça, é aquele que não reivindica uma justiça própria, mas é justo com o outro. Aquele que de coração fala a verdade. Nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos falar a verdade. Nós precisamos deixar com que as nossas palavras sejam sim, sim, não, não. Nós, como corpo de Cristo, precisamos falar a verdade. E ele continua: quem não difama os outros. E aqui nós temos um problema na nossa unidade. Porque todas as vezes que nós pegamos essa parte de não falar mal dos outros, a gente esquece. Mas você não está falando mal, você está só comentando para orar. Ei! Então vou trazer aqui o caso só para a gente orar. Mentira! Não é para orar nada, você está querendo contar a fofoca para o outro. E não é sobre isso, nós não podemos falar mal uns dos outros. E às vezes, queridos, nós precisamos às vezes até corrigir um ao outro. Mas para os outros, não fale. Corrija para quem precisa ser corrigido. Seja intencional na sua correção. Óbvio que a gente não acerta sempre, mas não exponha isso para os outros. Não fale mal uns dos outros. Nós precisamos dar bom testemunho. E aí ele continua, uma parte até dolorida, ele fala assim, ó, não prejudique o próximo. Não fale mal dos seus amigos. Você fala mal dos seus amigos? Você fala mal dos outros que você não gosta, já é ruim. Mas falar mal dos seus amigos é pior ainda. Ei, nós somos um. Se você fala mal da outra pessoa, ela é corpo de Cristo com você. Você não pode falar mal uns dos outros. Aí ele continua, ele fala assim, aquele que despreza os que têm conduta reprovável. Hoje, na nossa geração aí tecnológica, a gente tem a cultura do cancelamento, né? Então você não pode ficar falando ou condenando ações, porque senão você vai ser cancelado. Querido, você precisa se posicionar. Porque as escrituras vão dizer assim, ó, você tem que desprezar aquele que tem uma conduta reprovável. Como eu sei se a pessoa tem conduta reprovável ou não? Mediante a palavra. As escrituras são claras e aquilo que a Bíblia diz que é pecado e não tem negociação. Mas isso não quer dizer que você tem que sair por aí acusando o pecado das pessoas. Ah, você faz isso, é pecador. Ah, você vai por isso, vai pro inferno. Ah, não é sobre isso. Agora eu preciso me posicionar, isso é pecado e Jesus não vai ser conivente com isso, mas eu te amo e eu quero te ajudar nesse processo de santificação. Então nós precisamos sim nos posicionar, mas assim como Jesus, que era cheio de graça e de verdade, é isso que nós precisamos ser e fazer. Cheios da graça de Jesus, cheios da verdade de Jesus, nos posicionarmos em amor, mas nos posicionarmos. E ele continua, aquele que honra e teme ao Senhor, temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, é a base de todas as coisas. Aquele que cumpre as suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Quando você entende que essa vida aqui é passageira, que a nossa eternidade vale muito mais do que esse período que nós estamos vivendo aqui. Ser prejudicado aqui é tão pequeno. Seja fiel. Cumpra as suas promessas ao Senhor, mesmo que você seja prejudicado. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre deixar de fazer coisas que talvez são lícitas, não são pecado, mas você talvez vai se prejudicar em vista do outro, mas para se separar mais, para se santificar mais. Talvez o tempo que alguns gastam dando rolê e assistindo série, você vai gastar se dedicando ao Senhor, tendo tempo de comunhão, marcando um discipulado com alguém. Você precisa, às vezes, cumprir suas promessas e até em vista do outro se prejudicar, mas fazer aquilo que realmente importa, porque nós estamos olhando para a eternidade. E por fim, ele fala sobre emprestar dinheiro sem visar lucro e não aceitar suborno para mentir sobre o inocente. Isso fala de integridade, de ser realmente completo e inteiro para Deus. E aí depois dessa leitura, você pode pensar assim, tranquilo, né, Van? Como é que a gente faz para viver assim? Essa vida inteira, íntegra para Deus. E aí eu vou dizer para você algo que só o Espírito Santo pode fazer. Nenhuma palavra minha aqui, nenhuma instrução minha aqui é mais poderosa do que o Espírito Santo dentro de você te mostrando aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer. Nós temos um amigo
o Paracletos, o amigo que anda ao lado, o Espírito Santo, ele habita em nós. E todas as vezes que nós precisarmos de uma orientação, nós podemos clamar por ele. Nós precisamos chamar por ele e dizer: Espírito Santo, vem me ajudar. Me instrui qual é o caminho que eu devo seguir. O que é que eu devo falar? Qual é o momento que eu devo me calar? Espírito Santo, me ajuda. E agora nós temos esse acesso. Então, para construir esse lugar de habitação, eu e você precisamos entender que nós somos dependentes do Espírito Santo e que a unidade vai trazer a glória do Senhor. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Eu quero orar com você a respeito de algumas coisas que nós falamos aqui nessa manhã. Enquanto eu orava e preparava essa palavra, o Senhor me disse claramente, como eu compartilhei com vocês aqui, sobre algumas pessoas que precisam fechar alguns ciclos que viveram. Algumas marcas que você viveu, algumas coisas que você aprendeu, algumas situações que te acometeram e que te impede de viver essa nova estação em Deus. Essa nova aliança que Jesus trouxe. Esses templos antigos eram maravilhosos, mas agora Deus deu uma nova instrução. Deus não muda, mas Ele se move. E você precisa se mover com Ele. Você precisa hoje dar um basta em algumas coisas que ficaram lá atrás. Você precisa dizer: eu quero fechar esse ciclo, Deus. Eu quero pedir perdão para o Senhor, eu quero liberar perdão. E agora eu quero viver essa nova estação em Ti, Jesus. O Senhor me diz claramente que pessoas precisam virar essa chave e deixar para trás essas mágoas do passado. Não só com a igreja, mas com pessoas. Que você possa nessa manhã trazer à sua memória isso. E fazer essa oração dizendo: Senhor, eu não quero mais carregar essa situação comigo. Eu quero liberar perdão, eu quero viver em unidade. Eu quero ser um com o meu irmão, eu quero viver livre daquilo que me aprisionou no passado. E Jesus falou comigo claramente sobre, por causa disso, algumas pessoas estão enterrando alguns talentos. Enterrando coisas que Deus confiou para você. E você é fundamental. E você é parte do corpo de Cristo. E você precisa fazer aquilo que Deus confiou para você. É só para você. É claro que a obra do Senhor, ela não vai parar. É claro que se você disser não, Deus vai levantar outras pessoas. E a obra vai continuar. Mas e você? E aquilo que Deus confiou para você? Quando Ele for te pedir contas, o que é que você vai dizer? Ah, Senhor, eu não tive tempo. Senhor, eu estava chateada. Não, Senhor, eu estava ocupada demais com outras coisas. E eu preferi enterrar. Jesus, nessa manhã, pede para você deixar vir para fora aquilo que Ele já te deu. É uma manhã de cura. É uma manhã de libertação. E é uma manhã de dizer para o Senhor: Pai, me usa de novo, me faz aquilo que o Senhor quer fazer. Eu me lembro de uma experiência que eu tive com Deus há muitos anos atrás. Eu era líder do Ministério de Dança na Família Debaixo da Graça. E eu precisava montar uma dança. E eu estava muito atribulado com tantas coisas. E eu estava indo para a faculdade de ônibus. E aí dentro do ônibus eu orei. E eu falei: Deus, me dá essa dança aqui na minha mente, para eu ganhar tempo, e amanhã eu tenho ensaio e eu posso compartilhar a dança com as meninas. E aí Deus me deu, assim, exatamente na minha mente, todos os passos, na sequência, no tempo da música. E eu falei: uau! E aí eu fui pra aula, isso foi no caminho de ida, eu fui pra aula, e eu tive lá a minha aula da faculdade, e na volta a gente ia de ônibus fretado pra Itatiba. Então eram sempre as mesmas pessoas que iam naquele ônibus. E aí eu falei, naquela época não tinha assim YouTube disponível, gente, já faz um tempo isso. E aí eu falei: Deus, se eu conseguisse ouvir a música, eu ia contar os tempos, ia ver certinho se os passos tinham dado, aquele que o Senhor me deu aqui na minha mente. Mas como é que eu vou ouvir a música dentro do ônibus? Mas também, eu fiz essa oração e sentei. E quando eu sentei, entrou um homem dentro do ônibus. E ele sentou assim do meu lado, e ele abriu o computador, e ele colocou play numa música. E era exatamente a música que eu precisava. E aí eu olhei pra menina que estava do meu lado e falei: Paulinha, você tá ouvindo a música que eu tô ouvindo? Porque no ônibus ninguém ouve música alta, né? Cada um com o seu fone. Na época era MP3. E ela falou: eu tô ouvindo, mas eu não conheço. Eu falei: eu conheço. E aquele moço deixou essa música tocar. E a hora
hora que a música... E eu ouvi a dança certinha inteira na minha mente. Eu contei os tempos. E a hora que a música acabou, esse moço fechou o computador, se levantou e desceu. E eu nunca mais vi esse cara. E não podia ser uma pessoa diferente. Nós estamos no ônibus fretado, não entra qualquer pessoa. Eu não sei quem é que Deus mandou ali. Mas Deus mandou alguém ali para falar: viu, filha, quando você se coloca dependente de mim, eu tô com você. E naquela ministração, naquele ano, Deus fez algo tão especial. E aí o Senhor me trouxe à memória essa situação. E eu disse: Deus, eu quero viver isso de novo. Experiências incríveis com o Senhor. Algo que não dá para explicar, que quando você compartilha, você fala: uau, será que isso aconteceu? Aconteceu. Mas Deus é um Deus que pode fazer tudo novo, de novo. E Deus pode fazer coisas maiores. Eu estava conversando com a Thaís ali na sala. Ei, Jesus prometeu que faria coisas maiores através de mim e de você. E nós queremos ver os coxos sendo curados, os cegos voltando a ver, os enfermos sendo totalmente redimidos. Nós queremos ver a glória manifesta do Senhor através de nós. Mas para isso, querido, eu e você precisamos dizer sim. Nós precisamos nos posicionar. Nós queremos dizer: Senhor, usa-nos. Usa-nos como o Senhor quer. Feche seus olhos.